Bom, pessoal, estamos começando a nossa primeira aula da Escola de Adoradores. Então aqui eu estou num ambiente aqui pronto para ministrar a primeira aula da Escola de Adoradores. E se você está muito esperançoso, naquilo que você vai aprender aqui no decorrer desses estudos, então fique comigo, se inscreva no canal, ative o sininho, não deixe isso passar por você, que é curtir, curtir o conteúdo para que isso chegue também a outras pessoas, também divulgar esse conteúdo, compartilhando, e também aproveitando para deixar o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, eu vou, na medida do possível, estar respondendo a cada um de vocês, tá? Então preste atenção, porque nesse estudo nós vamos dar a pequena introdução dessa escola de adoradores, o que é ser um adorador capacitado, quem é escolhido para estar. Então fique comigo, nós vamos estar juntos na escola de adoradores. Muito bem, pessoal, então aqui eu separei nossa pequena apostila que nós vamos estudar, nós vamos dissecar um pouquinho, passo a passo, são 15 aulas, não fique preocupado, porque nessas 15 aulas você vai aprender muita coisa. Então já peço a você também para que separe um caderno, separe para você anotar os pontos importantes, aquilo que destacou na sua mente, aquilo que fez você, pensar um pouquinho mais, algo que te interessou mais. Então eu peço para que você anote, tá? Então eu vou dar aqui uma pequena introdução do nosso estudo da Escola de Adoradores. As qualidades básicas, de um homem útil ao reino de Deus, um homem útil no reino de Deus. Preste atenção que aqui a gente vai falar homem, mas ao mesmo tempo é homem e mulher, tá? Aqueles que são escolhidos, separados para fazer a obra de Deus. Tá? Então, o primeiro ponto, capazes, tementes a Deus, verdadeiros e aborrecedores da avareza. Então, guarda isso que você vai precisar para você memorizar e aplicar isso no seu dia a dia. Então, são capazes, tá? Primeiro ponto, tá? Então, já anota aí, são capazes, aqueles que são separados para adorar ou para servir a Deus no ministério, são capazes, tementes, tá? Tementes a quem? Tementes a Deus, verdadeiros, ou seja, não tem mentira, tem que ter verdade. A gente aprende na Bíblia que Deus, ele opera, ele se manifesta com os verdadeiros adoradores, ele procura os verdadeiros adoradores. Então, verdadeiros, que é o terceiro ponto, os aborrecedores da avareza. O quê? O que é isso? É aquela pessoa que não tem apego ao dinheiro, alguma coisa na sua vida, e ela é desapegada dessas coisas, e ao mesmo tempo que ela é desapegada, ela é pronta a ajudar, ela é pronta a socorrer alguém que está ali no seu ministério, que faz parte do corpo, que está junto do corpo. Então essa pessoa, ela é uma pessoa que ela libera presente, libera bênçãos para outras pessoas, ou seja, ela não é avarenta, ela não guarda para si, tá? Então vamos lá. Ora, Jetro, eu estou falando aqui agora, vamos falar o primeiro estudo, o primeiro ponto, a gente vai estudar sobre Moisés, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o sogro dele e como é feita a repartição, a separação. Então vamos lá. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, que o Senhor, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, perguntou a Moisés, que é isto que fazes ao povo junto de ti, amanhã até a tarde? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Certamente
O Jetro responde: desfalecerás assim, tu, como este povo que estás contigo, porque isto é pesado demais. Tu não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade. Então, preste atenção nesse ponto, que é um ponto que nós vamos estudar hoje, sobre capacidade. Homens com capacidade para ser chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Então aqui a gente explica o porquê que a gente separa, faz uma separação. Não é divisão, tá, gente? É separar cargos, né? Posições, posicionamentos, né? Então a mesma coisa que acontece na igreja, como tem o pastor, tem os seus auxiliares, tem os obreiros e assim vai. Tem o corpo ministerial que vai ajudar aquele pastor que está no comando, né? Que está na posição máxima a levar a mensagem sem ruídos, né? Sem que tenha pensamentos humanos ou jeito, a forma humana, não. Vai levar a mensagem pura e simples, tá? Então, por isso que a gente faz separação, repartição, melhor dizendo. A gente começa a colocar departamentos na igreja para facilitar a obra, tá? Para facilitar a obra. Então, vamos continuar aqui. Isso está em Êxodo capítulo 18, verso 1 ao 27, tá? Deus procura homens cujo coração pertença totalmente a ele. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então preste atenção, quanto ao Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então Deus, ele procura pessoas, como Moisés procurou, chefes de 1000, de 100, de 10, tá? Então Deus procura essas pessoas que são capazes, capacitadas para ajudar. Tópico 1 do nosso estudo da escola: capacidade. Então anota aí. 1.1. Capacitado pelo novo nascimento. O homem de uma experiência íntima, pessoal, profunda com Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7, 21 ao 23. Então preste atenção. Tem gente que aparece no corpo do ministério e ela, de primeiro momento, ela é pronta para ajudar. Mas não adianta, agora eu quero que você preste muita atenção nisso, não adianta a pessoa ela ter habilidades. Então não confunda capacidade com habilidade, tá? A gente vai separar isso bem, né? Hoje eu não coloquei o quadro aqui, mas nas outras aulas a gente vai ter, e eu vou separar capacidade de habilidade. Então você separa aí na sua anotação. Capacidade e habilidade no ministério são coisas bem distintas. A pessoa ela pode ser capaz e habilidosa. A pessoa ela não pode ter muita habilidade, mas é esforçada para aprender. Então Deus vai dar por causa do esforço dela, vai dar habilidade para ela e ela já é capaz de fazer, porque é uma pessoa que se entrega, é uma pessoa que quer fazer sempre o melhor. Então preste atenção, capacidade é diferente de habilidade. E essa capacidade, ela vem da onde? Então você vai anotar aí 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 6, e também o capítulo 2, verso 16, tá? Capacitado pelo Espírito. Sem regeneração, a capacidade humana é inútil ao reino de Deus. Vou te dar um exemplo aqui, Davi diante de Golias. Nossa vitória, ela está sempre assegurada nas mãos do Senhor. Então Deus é que vai dar a nossa vitória, Deus que vai nos capacitar. Então não adianta, por isso que eu estou falando que a habilidade ela se separa da capacidade. Por quê? Porque a capacidade ela vem de Deus. É Deus que promove essa capacidade no homem. E como Deus promove? É aquela pessoa que é espiritual.
que se entrega todos os dias ao reino, que busca todos os dias com convicção o reino de Deus, que entende que ela é limitada, que ela não consegue fazer as coisas por si própria. E aqui é um ponto muito sério, porque tem gente que já está no cargo há muitos anos. E a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. O que significa isso? É a pessoa que está tanto tempo fazendo algo e ela vai esfriando, ela vai, sabe, esmorecendo, ela vai enfraquecendo. E vai ter uma hora que aquilo é rotina para ela, ela não vai mais buscar a Deus. Por quê? Ela sabe fazer. Ela é habilidosa. Mas só que a capacidade humana leva até um certo ponto, até o ponto que começa a destruição. Em vez da pessoa levar salvação, ela começa a levar destruição. E isso é um ponto muito sério. Então eu quero que você anote tudo que eu estou falando aqui, tá? Tudo que eu estou explicando aqui para você. Se você quiser, volta ao vídeo para você ir anotando aos pouquinhos, porque é muita informação que nós vamos passando aqui. Então a capacidade, ela vem de Deus. Então Davi, quando ele enfrentou o Golias, não era por causa da capacidade dele humana, né? Se a gente for olhar na guerra, um jovem do tamanho de Davi contra um homem formado, que já tinha lutado várias guerras, do tamanho de Golias, era a morte certa para Davi. Era uma questão de segundos até Davi falecer ali na frente do Golias. Mas a capacidade veio de Deus. Por quê? Porque ele entendeu, Davi, que não era ele que estava sendo afrontado, quem estava sendo afrontado era Deus, e ele ia ser usado por Deus para acabar com aquela afronta. Então o adorador, ele entende isso, ele compra a briga de Deus. Por quê? Bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor ao meu nome, ou seja, eu sempre luto em favor do reino de Deus. Eu fui escolhido para fazer a obra do Senhor, para levar o reino de Deus a toda criatura. Então eu tenho que lutar pelo reino. Significa que Deus precisa da minha ajuda para lutar? Não, não é isso. Mas entenda muito bem, quando ele nos chama para fazer a sua vontade, fazer a sua obra, ele está dizendo, eu vou capacitar você para que através de você eu possa alcançar outras pessoas. Eu posso atingir outros corações. Né? Então o adorador, ele é sensível sempre à voz do Espírito. Marca isso aí no seu estudo. O adorador, ele é sensível à voz do Espírito. Nós vamos avançando. Capacitado a trabalhar em equipe. Agora eu quero que você preste atenção sobre essa parte. 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 14 até o verso 21, ali fala do corpo, né? E fala da separação do corpo, que cada um ele tem a sua função. Você já estudou isso, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia e confirme lá. 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 14 até o verso 21, tá? Porque aí você vai ter um conteúdo mais profundo. E ali vai falando dos membros, da separação, que o pé não pode fazer a função do braço, o braço não pode fazer a função do olho, né? O olho não pode chegar e falar assim, eu quero o seu pé. Não pode, não tem como. Então, cada um tem a sua função. E aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. O adorador, a pessoa que é escolhida, eu estou falando adorador, gente, mas vamos separar a palavra adorador e vamos colocar aqui a pessoa que é escolhida para o departamento de música, né? Para fazer parte da área musical. Ela tem que saber trabalhar em equipe. Tem que saber trabalhar em equipe. Não dá para trabalhar sozinho. Ou seja, se você sentiu um chamado de Deus para entrar nesse departamento, mas eu não digo não só nesse departamento, eu digo todos os departamentos. Todo mundo precisa aprender a trabalhar em equipe. Por isso que aqui, né, na equipe que eu participo, eu não aceito aquela coisinha de bobeirinha, briguinha. Eu tô de mal. Isso não tem como. Não tem como existir, porque nós somos parte do mesmo corpo. Então não tem como. Se uma pessoa ela tem alguma coisa contra mim, tem que resolver isso o mais rápido possível. Por quê? Porque o corpo doente vai fazer, aliás, aquela parte do corpo doente vai fazer com que tudo fique doente. Tudo não funcione, né? E antes que eu esqueça, né? Para quem está vendo esse vídeo, não faz parte assim do meu ministério, né? Do meu corpo aqui de igreja, eu sou
Matheus Lima, tá? Eu não me apresentei antes, foi falha minha, mas eu sou o Matheus Lima. Vamos lá. Eu sou o Matheus Lima e eu faço parte aqui do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus no estado do Rio de Janeiro. Eu sou diretor de música do estado do Rio de Janeiro, ou seja, do Departamento de Louvor do estado do Rio de Janeiro. Então eu coordeno todo o estado do Rio de Janeiro, estou à frente aí desse trabalho. Com a graça de Deus, já estou aí há uns praticamente 9 anos já, que eu estou à frente desse trabalho, e Deus tem me dado graça para fazer essa obra aí, tá? Então eu já tenho muitos anos de experiência nessa área e já tenho tratado com várias pessoas nessa área, né? E uma das coisas mais importantes, né? Agora voltando para o ensino, uma das coisas mais importantes que a gente aprende é trabalhar em equipe. Não dá para a gente trabalhar sozinho. A gente precisa da equipe, ou seja, a gente precisa de todo mundo que faz parte do corpo, todo mundo. E todo mundo precisa estar saudável, sadio, funcionando, né? Nós precisamos. A Bíblia diz, Amós 3:3, andarão 2 juntos, se não tiverem de acordo, não funciona. Precisa todo mundo estar na mesma linha, na mesma motivação, né? Precisa estar buscando sempre o mesmo objetivo, que é edificar a igreja. Então preste atenção, quero que você anote isso. Aquele que faz parte da equipe de louvor, ele precisa ter um único objetivo: edificação da igreja, edificação do corpo. Então você é uma ferramenta nas mãos de Deus para edificação do corpo. Deus te capacitou para isso, para você edificar o corpo. O que significa isso para mim e para você? Nós sempre vamos ter o bálsamo de Deus. Sempre vamos ter o bálsamo de Deus. Você já percebeu que muitas pessoas elas se animam com uma música, que elas se alegram com uma música, ou elas sentem um refrigério com uma música? É essa a nossa função. Nós devemos levar essa mensagem cantada para que esse bálsamo atinja seus corações, atinja o coração da igreja, o coração da família da igreja, né? Para que todos recebam o refrigério de Deus. E Deus quer usar a nossa vida, né? Não só os lábios, tá, gente? Para quem canta, mas também para quem toca. Deus quer nos usar para que essa mensagem de refrigério, essa mensagem de fé, essa mensagem de alívio, essa mensagem de restauração, de avivamento, alcance todos. E todos venham se aproximar do verdadeiro Deus. Nós somos apenas os mensageiros do Senhor para levar o bálsamo de Deus, né? É como se a gente carregasse um kit médico, né, espiritual, para a gente poder alcançar essas pessoas. Então vamos continuar aqui, né? Então, a capacidade de trabalhar em equipe, a visão plural de ministério, o princípio da mutualidade, conhecimento e o exercício dos dons no corpo. Então a gente vai exercitar o nosso talento no corpo, em função do corpo. A gente recebeu o talento de Deus, a gente recebeu aquela habilidade de Deus, aquela capacidade de Deus para edificação do corpo. Como eu falei, a gente recebe de Deus para edificar o corpo. Não só edificar o corpo da igreja como um todo, mas também da própria equipe, tá? Então você sempre tem que ter uma palavra, você precisa estar perto de Deus. Uma pessoa que trabalha no Ministério de Louvor, vamos dizer assim, né? Mas eu falo sempre Departamento de Música ou Ministério de Música, tá? Mas fica a seu critério. Mas uma pessoa que participa do Ministério de Louvor, ela precisa ter palavra, ela precisa ter unção. O tempo que ela passa longe da presença de Deus, a unção vai acabar e ela não vai poder edificar mais ninguém. E aos poucos ela mesma vai se retirando, a pessoa fica mais raivosa, ela fica com ciúme de alguém, inveja. Tudo isso que nasce, gente, inveja, ciúme. Ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, ah, fulano tá cantando mais, e tá fazendo mais, pegou o microfone tal, ou pegou o instrumento tal. Tudo isso representa que a pessoa ela tá longe, tá distante, né, da presença de Deus. Porque uma pessoa que se consagra, automaticamente ela tem as oportunidades, automaticamente ela está ali humilde, servindo a Deus, seja feita a vontade de Deus, está sempre se apresentando, é claro, para ajudar, para fortalecer o corpo, mas ela não tem a pretensão de ser maior que ninguém.
Tanto que Jesus nos ensina, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Por quê? Nós precisamos aprender que o maior, ele serve, ele tem que servir os outros, porque os outros precisam daquela força. Eu sempre lembro isso, gente, na questão do exército, né? O comandante ou o capitão ele sempre vai para cima do inimigo para incentivar ou encorajar os seus soldados, para encorajar aqueles que estão ali com medo da guerra. Mas se eles ficarem com medo da guerra, sabe o que vai acontecer? Você pode perguntar a qualquer pessoa do exército. Vão morrer. Vão morrer. O medo mata. O medo destrói. Então o capitão ele sempre vai para cima, vai para frente, vai para cima do inimigo para incentivar os seus soldados ou os seus liderados aí para cima. O que significa isso? O capitão ele assume a frente, ele toma as dores. Se alguém está se sentindo mal, ele vai lá, ele incentiva, ele encoraja, ele coloca a pessoa para cima para que ela seja promovida também. Porque um dia aquele capitão não vai estar ali como capitão pro resto da vida, né? Vai ter que ter outra pessoa para assumir o comando, para estar à frente. Então a gente precisa levantar líderes. Nós precisamos levantar pessoas maduras e líderes. Pessoas que vão fazer a obra, que vão ajudar o ministério a crescer. Então, a visão é plural de ministério. Se eu sou o braço, eu tenho que ajudar o outro braço. Né? Eu tenho que fazer a minha função, que é pegar as coisas, né? E outras coisas mais, né? Vamos lá, senão a gente não vai ter o tempo aqui necessário. Capacitado a sonhar. Isso está em Números 13, 27, tá, gente? Deus precisa de homens capazes de sonhar, apesar dos gigantes. Homens capazes de crer. Ver alvos divinos de tal maneira que quando a obra for realizada, não reste dúvida de que Deus está envolvido com ela. Então, olha só, gente, que coisa mais interessante. Deus precisa de homens capazes de sonhar. Você precisa ter sonhos, mas que sonhos são esses? Os sonhos da palavra. Daquela palavra se cumprir na igreja. Daquela canção que está baseada na palavra se cumprir no corpo da igreja. De você ver uma igreja restaurada, de você ver uma igreja avivada. Esses sonhos precisam estar no nosso cotidiano, né? Apesar das tribulações, dos gigantes que vamos enfrentar. Deus precisa de homens capazes na função de crer, de acreditar, de incentivar o outro a crer. Não, a gente é capaz, a gente vai conseguir, a gente pode passar por cima disso. Ver alvos divinos. O que é alvos divinos? É alvos sobrenaturais. A gente precisa provar do sobrenatural na nossa congregação. Se você quer ser um adorador, você precisa provar primeiro isso no seu secreto, na sua intimidade com Deus e trazer isso para a igreja. A igreja precisa ser edificada, ser avivada. A igreja precisa de um renovo, né? A Bíblia diz lá em Jó, ao cheiro das águas brotará. Ou seja, quando aquela plantinha está lá, sequinha, mas de repente vem o orvalho, vem aquele rio, passa ali perto, ela sente os nutrientes daquela água e ela volta à vida, ela volta a respirar, o sufoco passa. Nós somos esses ribeiros de Deus. Nós precisamos levar os nutrientes de Deus para as pessoas, levar vida, um renovo, né? O avivamento precisa sair do altar, o avivamento precisa alcançar pessoas, precisa alcançar a igreja, o corpo precisa estar avivado, o corpo precisa estar cheio. E aí eu quero passar para o próximo ponto, que é a qualificação. Estamos falando de capacidade, tá? Então você vai continuar nesse estudo da capacidade. Gente, se estiver muito rápido, peço para que você pause o vídeo, volta o vídeo, né? Aonde você meio que se perdeu um pouquinho, volta e estuda de novo, tá? Isso aqui é importante você pegar passo a passo, tá? É passo a passo. Hoje nós começamos com 40 minutinhos de aula, mas vai ser muito edificante para você, tá? Então volto a repetir aqui para quem não ouviu no início, volto a repetir para você. Compartilhe isso com alguém, ajude alguém que já faz parte do ministério, compartilhe isso com as pessoas, né? Se você conhece um amigo de outra igreja, compartilha também, ajuda. Essa escola de adoradores é completamente gratuito e isso vai te ajudar e vai ajudar outra pessoa. Claro que vai ajudar
o canal vai ajudar sim, vai ajudar a crescer? Claro que vai abençoar outras vidas também, tá? Então nos ajude curtindo, compartilhando, ativa o sininho, não deixa de ativar o sininho para você, quando entrar uma outra aula, a aula 2, aí você vai poder receber a notificação. A aula 2 já está no ar, aí você já vai poder salvar para você estudar na hora que você tiver o seu tempo, né? Um tempo de qualidade. Mas vamos lá. Qualificações de um ministro, né? Primeiro ponto da qualificação de um ministro. Estamos falando de capacidade, tá? Novo nascimento, tá? Então, um ministro, ele precisa nascer de novo. Então, não tem como funcionar uma pessoa que não passou pelas águas do batismo. E isso é muito sério. É muito sério. Porque a pessoa que não passou pelas águas do batismo, sabe o que ela está dizendo? Eu não preciso. Eu não preciso nascer de novo. Mas o próprio Jesus disse até para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nascer da onde? Da água e do Espírito. Então é necessário. Então se você está dizendo assim, mas eu não me batizei, mas não senti, não tem questão de sentir. Você tem que fazer. É uma ordem de Jesus. Né? É uma ordem de Jesus. Você está humilhando a si mesmo e você está matando a sua carne. Você está dizendo para a sua carne que ela não comanda mais a sua vida. Talvez seja isso, que o seu trabalho não esteja indo para frente, porque você ainda não se humilhou e reconheceu que precisa nascer de novo, que ainda você quer carregar a velha criatura. Não sei se você já ouviu, ou até mesmo você já falou isso. Mas eu sou assim, tem que me aceitar dessa maneira. Não, não é isso não. Não tem que aceitar da minha maneira, tem que ser do meu jeito. Não, eu sou desse jeito. Não, eu tenho que me parecer cada vez mais com Cristo. Cada vez mais. Eu tenho que crescer de fé em fé, de glória em glória, até me tornar na imagem perfeita do Filho de Deus, que é Jesus. Ele é minha referência. Eu tenho que copiar Jesus. O apóstolo Paulo disse isso claramente. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa chave. Então, a primeira qualificação para uma pessoa que é capacitada por Deus é um novo nascimento. Aí você pode pegar essa referência de Isaías 38, capítulo 38, verso 9, e também o capítulo 17, verso 22, o Salmo 40, do 1 ao 3, o Salmo 33, do verso 1, e o Salmo 71, verso 23, que são uma das qualificações de ministro. E em João capítulo 3, verso 3, o Senhor Jesus disse a Nicodemos, eu falei isso aqui já, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa séria. Então a pessoa ela não quer nascer de novo, ela se orgulha de quem ela é, significa que ela não quer servir a Deus. Então ela não serve para servir na obra. Precisa nascer de novo, porque não vai ter um encontro com Deus, não vai ver o reino de Deus, né? E ele diz, nascer de novo não é ter aceitado Jesus algum dia. Nascer de novo é morrer para o pecado. Romanos 6, verso 7, nos revela muito sobre isso. É ter o velho homem e a natureza carnal crucificados. É ter o homem velho morto. Completamente morto, né? Romanos 6:6 e Gálatas 5:24 também nos orienta. É não viver mais sobre o domínio da lei e do pecado. Romanos 6:14 também o 18, do 6:14 ao 18 e também do 8, capítulo 8, verso 2. Ser regenerado é estar morto para o pecado e vivo para Deus. Ser regenerado é ser mais do que vencedor. Então a pessoa que ela nasce de novo, ela ganha atribuições do reino, ela ganha atribuições de Deus, né? Deus ele vai podendo acoplar na vida dela coisas do reino, coisas de Deus. Então é aquela pessoa que começa a falar diferente, começa a agir diferente, para o bem, é lógico, né? Ela começa a ser mais humilde, ela começa a ser mais ajudadora, ela começa a estar mais próximo das pessoas, não por interesse, mas por querer ajudar. Ela consegue falar bem com todo mundo, ela não tem divergência com ninguém. Ela é uma pessoa completamente transformada, é uma nova criatura.
que é velho ficou para trás. A pessoa não tem aquela raivinha, não tem aquela briguinha, não tem nada disso. Tudo isso ficou no passado. E aí, continuando sobre a capacitação, ser preparado por Deus. Vamos correr, gente, que a gente só tem 10 minutos. Ser preparado por Deus. Davi separou, 1 Crônicas, tá? A referência, capítulo 25, verso 1. Davi separou para o ministério homens para profetizarem com os seus instrumentos. Todos eram aptos para aquela obra. Ser separado é ser consagrado para servir conforme o propósito de Deus. Quando nascemos de novo, nós somos separados do pecado, a fim de servir a Deus e viver para Ele. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Então, quero destrinchar um pouquinho para você entender. Davi, ele separou. Lembra que eu falei de departamentos? Né? Então, Davi, ele viu que o corpo não pode ser uma coisa só. Precisa de membros, né? Para ajudar o corpo a se locomover. Né? Precisa de membros para ajudar o corpo a se locomover, a fazer a atividade correta. Eu preciso do pé, eu preciso da perna. Não adianta eu ter o pé sem a perna. Não é verdade? Não funciona. O pé vai estar lá, ele não vai se mover. Ele precisa da perna completa, né? E o braço, ele precisa dos dedos, e assim vai. A gente vai precisando um do outro. E ele separou homens para profetizarem com seus instrumentos. Então perceba que é muito sério a função de ministro de louvor. É muito sério. Tem gente que dá a função máxima para aquele que está cantando. Não é bem assim, não. E aí os músicos são relaxados, aí os músicos não querem nada, não querem buscar a Deus, não querem se envolver com Deus, não oram quando dá, não, aí aparece na igreja só para tocar. Não funciona assim. Não funciona. Na realidade, você está matando o ministério inteiro. Porque você está doente. Você está doente e você não está ajudando o corpo a ser edificado. Então a gente precisa acordar para certas questões no nosso cotidiano. É necessário nascer de novo e é necessário se consagrar. É necessário edificar a vida no altar. Né? Edificar a vida no altar é ter o secreto com Deus, é ter intimidade com Deus. Então não adianta eu querer, porque eu vejo o brilho, o status, eu toco na igreja, eu canto na igreja, né? Eu tenho um vozeirão, eu toco bem, eu faço aqueles riffs, aquela guitarra top, eu toco aquele teclado top, aquela bateria e outros instrumentos mais, percussão, o que for. Eu sou o bonzão. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso, porque é necessário homens que possam profetizar com os seus instrumentos. Meu instrumento aqui é a voz. O seu pode ser o violão, pode ser a guitarra, o teclado, o que for. Mas você precisa se consagrar. Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa estar envolvido com o reino de Deus. Porque é o reino de Deus que vai nos incentivar a fazer a obra de Deus. Não vamos cair na rotina, não vai ser nada monótono, sempre vai ser algo diferente, algo novo vai acontecer e a nossa expectativa sempre vai estar lá em cima, né? Como diz aí, o hype vai estar lá em cima sempre. É como se fosse sempre um lançamento no cinema e daquele filme que a gente mais esperava, toda vez vai ser isso. Deus é assim, Ele trabalha dessa maneira, Ele nos enche de alegria. Ele nos capacita e nos enche de alegria. Então é necessário, né? Então Davi, ele separou esses homens que profetizassem com seus instrumentos. Todos eram aptos para aquela obra. Então aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Eu já falei isso até em outras questões, em outros vídeos. Mas aqui para a escola é muito importante. Você precisa estar apto para fazer esse trabalho. Você não pode fazer esse trabalho de qualquer maneira. Você não pode fazer esse trabalho de qualquer forma, de qualquer jeito. Você precisa estar apto para fazer isso. Você precisa estar apto para realizar a função que você foi escolhido para fazer. Como assim? Você precisa estudar. Tem que estudar. A primeira coisa que você tem que estudar é a Bíblia.
Tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar para você descobrir na Bíblia como você vai desempenhar melhor a sua função. Como você vai desempenhar melhor a sua função. Porque o Espírito vai te ensinar todas as coisas, mas você precisa da palavra dele. Você precisa da palavra de Deus. Então você precisa desvendar na Bíblia como você vai desempenhar o seu papel no corpo de Cristo da melhor forma. Da melhor forma. E o Espírito vai te ajudar. Ele vai te revelando cada palavra para te ajudar. E outra coisa muito importante, você precisa ser apto no instrumento. O instrumento que você escolheu, seja a voz, né? Estudar o instrumento que você escolheu, seja o instrumento que você toca, você precisa estar apto para aquilo. Então não adianta eu orei, eu me consagrei, mas você tirou a música. Você se preparou para isso? Não, na hora vai acontecer. Não vai. Deus não é bagunceiro. Deus não é bagunceiro. As coisas de Deus é feita com ordem e com decência. Eu acredito muito nisso. Isso norteia a minha vida. Deus é organizado. Existe organização no reino de Deus. Cada anjo faz a sua função, ele cumpre a sua função. Então existe organização no reino, porque não vai ter organização no ministério aqui na terra. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, que é desligado no céu é desligado na terra também. Então eu preciso dessa organização. Então eu preciso me atualizar. Eu preciso estudar o instrumento que eu escolhi. Eu preciso me capacitar para fazer isso. Certo, gente? Então isso é muito importante. Vamos correr. Ser ministro de música, portanto, é ter convicção de ser separado por Deus. A evidência clara de que alguém tem um chamado divino são os frutos que seguem o seu serviço. Tiago, capítulo 2, 18 ao 26, João, capítulo 12, verso 24, e também o João, capítulo 15, verso 8. Mas antes de falar do João 15, verso 8, né, os outros você pode pesquisar, anota e também estuda, tá? Essa é a tarefa de casa. Você tem uma semana para estudar tudo que está sendo falado aqui. Mas em João, capítulo 15, vou até abrir aqui meu caderno, que tem um estudo muito interessante aqui. Eu até separei. Aqui em João, capítulo 15, antes do verso 8, diz a recompensa da palavra. Isso está no verso 7. Tá? A recompensa da palavra. Que recompensa é essa? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus falou isso em João 14 e também repetiu em João 15. Tá? Pode perceber que ele repete, que ele ainda está... É uma conversa com seus discípulos ali. Então ele está instruindo e ele volta a falar. Se você guarda a minha palavra, né, vai ter uma recompensa se você guardar. Se você se edificar na minha palavra. Então, o ministro de música, ele é separado. Ele vive a palavra. Ele é ter convicção de que ele é separado por Deus. Então, você é separado por Deus. Então, você foi escolhido para aquela função na obra de Deus. Então, tem essa convicção também, né? Eu, quando cheguei na minha posição, eu deixei isso bem claro para o pastor. Falei, pastor, eu estou chegando para fazer e cumprir a missão que Deus me confiou. Fazer a missão que Deus me confiou. Eu sou do louvor. Posso ter o título de pastor, mas eu sou o pastor do louvor. O diretor de música do louvor. Então eu vou ajudar nessa função, nessa área. Eu entendi que parte do corpo eu sou. Você já entendeu que parte do corpo você é? Porque para você ser adorador, você não pode ser uma pessoa confusa. Não sabe onde você está pisando. Não sabe onde você está colocando os seus pés. Então, ser ministro, portanto, é ter convicção de ser separado por Deus. Por quê? Quando você é separado por Deus, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te recompensar. A evidência clara de que alguém tem o chamado divino são os frutos. Você precisa produzir, você precisa levar os frutos. No próprio João 15, Jesus disse que ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E o Pai, ele é o lavrador. Eu gosto muito da frase, da explicação de agricultor. O que o agricultor faz? O agricultor, ele trabalha no campo diariamente, no preparo do solo,
Manejo das pragas. O que é manejo das pragas? Ele arranca certas ervas daninhas ou pedaços ali que a praga do campo foi ali. Ele vai retirando para não voltar. Ele coloca também um remédio para que a praga não domine aquele local. Isso às vezes pode abrir uma feridinha, né? Você já percebeu quando alguém corta um pedaço de uma árvore e fica aquela parte verde? Na realidade, aquela árvore foi ferida. Mas logo você vê que ali nasce uma plantinha, vai nascendo um outro galho, vai nascendo um outro ramo. É ou não é verdade? Então, Deus ele tem essa função, manejo das pragas e doenças nas lavouras, a fim de elevar a produtividade. Então, toda vez você vai se humilhar. Toda vez Deus vai apertar você, para que você se humilhe mais ainda. Se humilhe mais ainda. Por quê? Porque Ele quer elevar a produtividade em você. Ele quer que você dê mais frutos. Mais frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos para o reino dele. Por isso que o ministro de música, ele não se vangloria dos seus atos. Ele não tem aquela soberba, sabe? Ele não tem aquela... Ai, foi por causa de mim. Se eu não estiver lá, não acontece. Isso não existe. Não existe. Não existe. E outra coisa mais errada que acontece numa equipe de louvor é você criar total dependência de você. Não faça isso. Não faça. Ensine os outros. Incentive os outros a fazer a função que você faz. Como assim? Mas o senhor acabou de falar que cada um tem a sua função no corpo. Eu estou falando, por exemplo, acontece alguma coisa, né, de você não poder participar, tem outro que está ali capacitado para fazer. Mas você precisa ensinar, você precisa instruir. Como eu falei do capitão, né? Falei aqui do capitão. Ele vai encorajando, incentivando, porque vai ter um momento que ele vai ter que elevar uma outra pessoa. E essa pessoa vai assumir o cargo dele em breve. Isso é muito importante. A gente precisa ter essa ciência. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores do que estas. Então entenda e aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Ele estava ali servindo os discípulos, porque ele estava capacitando os discípulos e incentivando os discípulos a fazer obras maiores do que ele. Então esse é o nosso maior professor. Você tem que incentivar os outros. Mas para isso, você precisa entender que você é separado para o reino. Você é apto para fazer a obra de Deus nesse departamento, então você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa servir a equipe. Servir a equipe, está lá servindo a equipe, fazendo a função de serviço. E servindo a equipe, servindo a igreja. Servindo a igreja, se consagrando, se humilhando, fazendo jejum, fazendo vigílias. Às vezes a gente pensa que a gente só vai fazer vigília na igreja. Não, faça vigília dentro de casa. Né? Se você ainda não tem aquela capacidade de ficar madrugada acordado, acorda mais cedo e faça uma vigília na manhã, na parte da manhã, ou em qualquer outro horário, mas faça. Vigília é isso, é vigiar, ficar ali buscando, se envolvendo na presença de Deus. Isso é muito importante. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula da Escola de Adoradores. Na semana que vem, nós vamos falar sobre fidelidade. É o tópico 2, esse tópico 1 é capacidade, e na semana, introdução e capacidade. E no tópico 2 nós vamos falar sobre fidelidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Volto a dizer, se você gostou, curta, compartilha, envia para os seus amigos, envia para as pessoas que fazem parte de ministério e ajude a igreja a crescer, a igreja de Cristo crescer aqui na terra. Deus abençoe e até a próxima.